que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo... Boa noite, pessoal. Nós vamos agora retomar o estudo. Caso vocês queiram continuar assistindo aí pelo telão aí fora, não tem problema. É só por uma questão de horário mesmo, para a gente conseguir finalizar os capítulos, tá bom? Aguardamos vocês. Vamos começar? Vamos lá. Então, gente, nós vamos dar continuidade ao estudo por conta da hora, para conseguir terminar. Esse é o último dia do estudo do Missionários da Luz. A gente vai trabalhar agora os dois últimos capítulos, o capítulo 19, que trata do tema passes, e o capítulo 20, que trata do tema adeus. No capítulo 19, a gente vai falar sobre requisitos necessários aos colaboradores das atividades magnéticas, a matéria mental, que a gente falou bastante no último encontro, o concurso da prece e o auxílio magnético espiritual. Os passes magnéticos. O André Luiz, nesse capítulo, ele vai acompanhar um dos serviços desempenhados por aquele grupo que o Alexandre coordenava, em que ele se encontrava como orientador. E ali, o trabalho era atendido por 6 entidades, envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Eles falavam raramente e operavam com intensidade. É a questão da concentração. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar, e depois de atenderem aos encarnados, eles ministravam socorro também às entidades infelizes do plano espiritual, principalmente aos que se constituíam insecto familiar dos nossos amigos da crosta. Então, aqueles vinculados à família daqueles ali presentes no núcleo de atendimento. E percebam vocês que todos recebiam o toque magnético. Então, às vezes, a gente pode, não necessariamente ir para o trabalho de passe, participar do passe, receber, mas ainda assim, só de estar no ambiente, nós estamos recebendo cuidados, nós estamos recebendo a atenção deles. E aí, o Alexandre, que estava auxiliando o André naquele processo, explicando sobre esse trabalho dos passes magnéticos, explica que se trata de um departamento muito delicado da espiritualidade maior, que exige muito critério e responsabilidade. Olha a importância que esse trabalho tem para a espiritualidade. Mas aí o André, curioso, como sempre, pergunta: esses trabalhadores apresentam requisitos especiais para desenvolverem essas tarefas? Não basta a boa vontade, como acontece em outros setores da nossa atuação. Precisam sim revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Quando eles falam faculdades radiantes, é exatamente esse domínio sobre o magnetismo. Eles conseguem irradiar esse magnetismo, essa luz que auxilia ao próximo.
Só que aqui ele fala uma coisa muito importante: não basta só a boa vontade, é preciso um esforço, é preciso a educação, é preciso construir o seu processo de elevação para estar disponível e com qualidade ao serviço. O missionário do auxílio magnético, ele tem que ter espontâneo equilíbrio de sentimentos. Necessita ter grande domínio sobre si mesmo. Parece simples, né? Grande domínio sobre si mesmo. No dia a dia a gente vê o quão difícil é. Precisa ter acendrado amor aos semelhantes. Muito amor aos semelhantes. Alta compreensão da vida. Fé vigorosa. E profunda confiança no poder divino. São os requisitos indispensáveis aos colaboradores que se desejam capacitar para esse tipo de serviço. Então, são coisas básicas, que é o controle das suas emoções e a fé. Basicamente isso. Esses requisitos, no plano espiritual, são exigências necessárias. Já na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir deficiências, em virtude da assistência prestada pelos benfeitores espirituais ao serviço humano, ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Então, aqui ele mostra que o rigor no plano espiritual ao serviço é muito maior, porque aqui, enquanto encarnados, nós contamos com esse auxílio espiritual que muitas vezes cobre as nossas faltas, as nossas deficiências e nos colocam aptos ao trabalho. Basta a boa vontade. E muitas vezes nem isso a gente consegue colocar à disposição, a nossa boa vontade, porque eles ainda contornam todos os obstáculos que encontram em nós. Só precisam realmente de boa vontade. Todos, com maior ou menor intensidade, poderão prestar concurso fraterno, porquanto, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, as autoridades do nosso meio, do meio espiritual, designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Se algum dos irmãos encarnados vem ao nosso encontro, solicitando admissão às tarefas de auxílio, logicamente receberá a nossa melhor orientação no campo da espiritualidade. Eles não se negam em auxiliar aquele que quer servir. O problema é que são muito raros, porém, os companheiros que demonstram a vocação de servir espontaneamente. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Esse comentário aqui vem porque muitas vezes a gente fala que não está pronto, que não se encontra, não consegue se visualizar ainda como um servidor, principalmente de tarefas tão importantes, tão delicadas quanto essa do passe. O problema é que se a gente esperar ficar pronto, o trabalho não é feito. Jesus chama a todos para servir com o que nós temos, com o que nós já conseguimos adquirir nessa caminhada, que nós já viemos percorrendo ao longo do tempo. Então, ele fala que se a prática do bem tivesse circunscrita apenas àqueles espíritos completamente bons, seria impossível o trabalho de redenção da humanidade. É esse trabalho que nos alavanca ao crescimento. E a gente pode relembrar aqui também a multiplicação do peixe, né, e dos pães que o Cristo ele pediu, coloca aqui o que vocês têm. E ali ele faz a multiplicação, ou seja, um pouquinho de boa vontade de nossa parte é transformado muitas vezes num trabalho de auxílio que vai abranger diversas pessoas, ou encarnadas ou desencarnadas. Porque a gente precisa realmente começar a acreditar nessa assistência espiritual que nos cerca. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe da nossa parte a melhor atenção. Isso quem fala para o André Luiz é o Alexandre. A capacidade radiante. Como a gente pode desenvolvê-la? É preciso considerar a necessidade da elevação urgente para que as obras se elevem no mesmo ritmo, a nível das conquistas mais simples e imediatas a se fazer dentro de si mesmo. Então, é preciso ter essa consciência que nós precisamos sempre estar aprendendo e evoluindo. Não dá para ficar estagnado. Aquele que deseja servir precisa, como foi dito anteriormente, estudar para sempre aprender e crescer. Não tem outro caminho.
É preciso equilibrar o campo das emoções. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Então, para que nós possamos servir com qualidade, é preciso que a gente tenha o controle das nossas emoções, não desperdiçando essa irradiação vital, para que tudo que chegue até nós seja levado adiante em auxílio ao próximo, com eficiência. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude constituem barreiras à passagem das energias auxiliadoras. Por isso que a gente precisa ter esse campo das emoções equilibrado. É preciso examinar também as necessidades fisiológicas. A gente não pode esquecer que tem um corpo físico. Ele é o nosso instrumento, tudo passa por ele. Essa é a grande dificuldade. Então, a par dos requisitos de ordem psíquica, a fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. O excesso de alimentação, o álcool e outras substâncias tóxicas prejudicam ou mesmo anulam os melhores esforços na transmissão dos elementos regeneradores e salutares. Por isso que aqui na casa mesmo já teve seminários e palestras sobre o assunto, a gente vê o quanto é importante a conscientização daquele trabalhador que se designa a fazer trabalhos dessa ordem, envolvendo o passe, o magnetismo, porque nós somos instrumentos. Então, a intenção ali seja que a gente ajude e não se torne um empecilho para a espiritualidade que está trabalhando por nosso intermédio. Então, que a gente possa ajudar da melhor forma, sem trazer mais trabalho para eles. Porque, com certeza, aqueles irmãos que estão ali na nossa frente precisando do concurso fraterno, eles já são necessitados. A espiritualidade já tem um trabalho grande para ser feito ali. Não precisa que a gente acrescente mais trabalho a eles. E aí o André Luiz começa, então, a observar, a pedido do Alexandre, alguns casos que vão surgindo de passes que estavam acontecendo ali, naquele centro espírita, que a equipe do Alexandre trabalhava. Agora, na companhia de Anacleto, que era o que coordenava a questão dos passes, e ele era o diretor daquele departamento de auxílio, o André Luiz é convidado a observar uma senhora presente na reunião. Havia uma tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão da válvula mitral em seu coração, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. É a questão médica do André Luiz, que está sempre muito presente nas obras, né? É um detalhamento que a gente aqui não precisa compreender muito a fundo, mas só para entender a extensão do mal que ele conseguia vislumbrar ali naquela senhora. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. Ainda não atingiu a disciplina das emoções, por isso ela se intoxicou com matéria mental fulminatória. Então, olha como situações do nosso cotidiano, que todos nós presenciamos diariamente, se nós não soubermos controlar, como elas nos prejudicam. E, às vezes, uma questão como essa é descrita pelos mentores que estão ali auxiliando o André Luiz, muitas vezes podem desenvolver, elas podem progredir e desenvolver doenças que podem, inclusive, levar à morte do corpo físico. Então, não é uma besteirinha, não é uma coisa que a gente possa ignorar. Se o conhecimento chega até nós dessa maneira, nós precisamos transformá-lo em algo útil dentro de nós. Então, que a gente leia isso e entenda a importância dessa questão da matéria mental. A gente falou bastante disso no último encontro, e é preciso que nós façamos esse esforço da disciplina das emoções. E o Anacleto começou a atuar por imposição das mãos naquela senhora. Ele colocou a mão direita sobre o epigástrio da paciente, passando a emitir sublimes jatos de luz que eram impulsionados por sua força inteligente e que se dirigiam ao coração da senhora enferma. E aí é aquela questão que a gente fala. A pessoa que está aplicando o passe, a pessoa encarnada, ela não precisa ter esse domínio dos gestos, do que precisa ser feito. A equipe espiritual tem todo esse conhecimento. Eles têm o caso ali da pessoa que está sendo atendida. Então, eles sabem exatamente o que ela apresenta de distúrbio e como resolver à medida do possível.
A reduzida porção da matéria negra que estava ali naquela região do coração foi deslocando-se vagarosamente e veio aos tecidos da superfície, na pele, espraiando-se sob a mão irradiante daquele espírito que estava fazendo ali o auxílio magnético. E então, o magnetizador espiritual iniciou um serviço de passe mais ativo, alijando a maligna influência, erguendo ambas as mãos sobre o epigastro e descendo esmorosamente através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Olha que bênção esse auxílio que nós recebemos e muitas vezes sequer damos conta, porque sequer sabemos que estamos desenvolvendo aquele mal. E aí o André Luiz começa a questionar. Se essa irmã não se socorresse da colaboração de uma casa espiritista, estaria ao abandono? Ali ela foi em busca daquela instituição para ter o auxílio. Mas e se ela não tivesse ido até aquele local, se ela não tivesse buscado esse auxílio na casa espírita, ela estaria entregue ao abandono? Há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade amparando as criaturas que, através de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. O homem que vive mentalmente a religião que lhe ensina a senda do bem está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro do mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Isso quem explica é o Anacleto, aquele espírito que estava ali coordenando aquelas atividades de passe. Então é importante a gente perceber que eles estão dispostos a ajudar, como foi dito antes pelo Flávio no capítulo anterior, a quem quer que se disponha a receber, que entenda esse processo, que se coloque a favor. Estivesse orando ela numa igreja católica romana ou num templo budista, receberia o socorro de nossa esfera, por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Nós não trabalhamos para uma religião, para uma circunscrição de pessoas ou por uma causa. A gente trabalha para o Cristo. Ele é o governador do nosso planeta. Ele é o responsável pela nossa elevação, todos nós que nos encontramos nesse planeta. Então, todos nós nos colocamos à disposição dele, acima de tudo. É preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte, onde existam solicitações de fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre dentro da melhor divisão de serviço, onde vibra o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. É preciso que nós façamos a nossa parte. Eles não vão fazer o trabalho todo, o trabalho sozinho por nós. Naturalmente, no seio de uma organização indene de sombras e preconceito e dogmatismo, o concurso fraternal das esferas do alto, ele acaba sendo mais eficiente, mais puro, e as suas possibilidades de aproveitamento podem ser muito mais vastas, porque é a questão da consciência. A gente se livra dessa visão fragmentada, um pouco obscurecida, por rituais ou por questões que acabam tirando o foco da verdade, do único objetivo que a gente deve perseguir, que é a nossa elevação espiritual. Então, existem possibilidades de que ela seja melhor absorvida nesses locais, mas tudo depende de nós, de cada um de nós. E ele continua com os questionamentos. E se essa nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual, ainda assim ela receberia o benefício dos passes? Se ela fosse alheia à religiosidade? Se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infensa à religião, em suas meditações naturais ela receberia auxílio. Não obstante, menor, pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes. Mas, se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental.
ela não ia ter defesa, nenhum mecanismo de defesa, simplesmente pela falta de crença. Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis da cooperação, experimentará as consequências legítimas. E isso muitas vezes acontece para quem está dentro das instituições religiosas. Tudo é uma questão de postura. Por isso, a gente precisa acabar perdendo a questão de julgar, porque a gente julga acreditando conhecer as pessoas, mas a gente só conhece se realmente entender o que vai por dentro de cada um. Quem é aquela pessoa, o que ela sente, o que ela leva no coração e na mente. Como a gente não tem acesso a isso, muitas vezes nem conosco mesmo, a gente não deveria julgar ninguém. Não temos condições para isso. E quem tem, também não julga. Vide o Cristo. As observações continuam. André Luiz agora é convidado a observar uma outra pessoa, um cavaleiro idoso. Seu fígado estava profundamente alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, compelindo a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar permanecia atingida e já alcançava o duodeno e o pâncreas, modificando o processo digestivo. Também o órgão da bile estava em extrema perturbação. As células hepáticas pareciam presas a perigosas vibrações. Olha como toda questão física, na verdade, ela é uma questão magnética, energética, espiritual. Agora, por que ele chegou nesse ponto? Esse irmão aprendeu a dominar as situações com invejável energia, mas agora ele está aprendendo a dominar a si mesmo, para a sua iluminação interior. E nesse processo ele está experimentando grandes choques. Toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo, é uma consequência direta. O irmão sofre intensamente porque vem lutando dentro de si mesmo em seu aprendizado espiritual. Olha como esse processo de lutar conosco mesmo, com os nossos pensamentos, as nossas vibrações, é um processo intenso. Nesse caso, era esse processo que estava gerando toda a perturbação que aquele irmão estava sentindo, estava passando. No esforço mental gigantesco que esse idoso vinha fazendo, ele produziu pensamentos terríveis e destruidores. Aí aqui entra a questão da vigilância. Segregando matéria venenosa atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que era o fígado. Só que ele, porém, está em prece regeneradora. E isso facilitará nosso serviço de socorro pela emissão de energias benéficas. Aqui a gente começa a adentrar num outro ponto. Quando a pessoa, além de se colocar disponível, se livrar daquelas crenças, de qualquer julgamento, preconceito, ela se coloca à disposição da esfera mais alta, do auxílio espiritual, por meio da prece. Essa ferramenta única que Deus nos permitiu, de contato não só com Ele, mas com toda essa equipe que vem em nome dEle nos servir, trabalhar a nosso serviço. Sem a prece, o socorro espiritual ele poderia vir a ser vítima de doenças mortais do corpo. Foi como a gente disse, todo esse processo pode desencadear doenças que realmente levam ao desencarne. E o Anacleto começou a atuar novamente, aplicando-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado, que tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. A nuvem de escura se fizer opaca, desfazendo-se pouco a pouco sob o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. E assim o fígado voltou à normalidade plena. Olha que capacidade, que poder que esses espíritos têm, mas principalmente a responsabilidade que eles carregam nesse processo de auxílio. Esse irmão poderia ter graves consequências, mas como ele estava se colocando em posição de pedir auxílio, de ser socorrido, ele tinha a responsabilidade de auxiliá-lo. Graças a todas as conquistas que ele havia feito, graças a todo o conhecimento que ele adquiriu, e ele tinha a possibilidade desse auxílio. As observações continuam. Aí vem um outro caso. Pouco depois, Anacleto convida André Luiz a observar uma senhora grávida. Essa irmã estava altamente necessitada dos recursos da espiritualidade. Ela se encontrava com profunda anemia
invadindo o organismo. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeavam há longo tempo, a gravidez constituía para ela um processo francamente doloroso. Havia manchas escuras que cercavam a organização fetal, aderindo ao saco de líquido amniótico e vagueavam em várias direções. Se as manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos patológicos e o fim da luta será o aborto inevitável. Isso tudo se agravava porque, apesar dos seus mais elevados sentimentos, essa irmã não conseguia se furtar de toda a tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Ela permanecia desalentada, aflita. Além de suportar a carga de pensamentos destruidores que ela vinha produzindo, ela também vinha sendo compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro. Então, a gente também tem uma outra preocupação. Além de lidar com essas matérias mentais que nós vamos absorvendo, nós também nos responsabilizamos e precisamos nos responsabilizar por aquela que enviamos àqueles que nos cercam. Nesse caso, eram marido e mulher, e olha o quanto que o marido, inconscientemente, estava prejudicando a sua esposa e o futuro filho. As vibrações acumuladas são atraídas para a região orgânica, em condições anormais, e por isso vemos-las congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal, mas também o desenvolvimento do feto. Elas sempre se alojam naquelas nossas zonas mais vulneráveis. E a prece, porém, não representava para esse coração materno tão somente refúgio. Ela também recolhia forças magnéticas que a sustentavam no presente drama biológico. Então, o poder da prece, novamente aqui, facilita os trabalhos, e nesse caso estava sustentando essa irmã em processo de gestação a enfrentar todo aquele drama. E o Anacleto continua, por imposição das mãos. Ele atuou sobre a cabeça da enferma como se quisesse aliviar-lhe a mente. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina, e as manchas microscópicas que se reuniam, congregando-se numa só, iam formando um pequenino corpo escuro, sob o influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídica pardacenta, como ele descreve aquela mancha, transferiu-se para o interior da bexiga urinária. Nesse caso, não convinha dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Então, foi lançada no órgão excretor da urina, e ela seria alijada facilmente, dispensando a carga de outras operações. Então, ele usou um artifício um pouco inteligente, não precisava destruir, como ele fez nas outras situações, ele simplesmente colocou aquela matéria num local em que ela seria expelida naturalmente. E aí a gente vê quanto recurso que a espiritualidade tem. E agora é preciso socorrer a organização fetal, que também estava sofrendo com aquele processo. A alimentação da genitora, por força das circunstâncias que independem de sua vontade, estava sendo insuficiente. Isso estava afetando o feto. A pedido de Anacleto, um servidor trouxe-lhe uma pequenina ânfora com essências preciosas. E aí o orientador retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-as nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno, destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Olha o grau de assistência que a gente recebe e sequer dá conta. Não podemos abandonar nossos irmãos na carne, ao sabor das circunstâncias, mormente quando procuram a cooperação precisa através da prece. Olha a importância da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura, confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome de nosso Pai. Então, a questão de se colocar à disposição e orar com sinceridade é uma ponte de intercâmbio entre essas duas esferas, a física e a espiritual. As nossas preces são ouvidas. Elas chegam até essa espiritualidade que está disposta e em condições de nos auxiliar. Continuam as observações. Agora, uma notificação chegou até o Anacleto, por um dos cooperadores. Estimaria receber a sua orientação num caso de 10ª vez. Vamos entender o que é esse caso de 10ª vez.
Trata-se do nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Todos se dirigem então a um senhor idoso e o André Luiz observa. O fígado e o baço acusavam um enorme desequilíbrio. Aquele homem simpatiza com atividades espiritualizantes, mas ele é portador de um temperamento menos simpático. Quem de nós não tem um temperamento menos simpático de vez em quando, né? Ele encoleriza-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa naqueles que os cercam. Por isso ele se tornou o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Era o que ele emanava e o que ele recebia. Ele veio em busca de melhoras e vem sendo orientado à prática das obrigações necessárias para o seu próprio bem-estar. Mas o infeliz não escuta. Durante esse tempo, cerca de 3 meses que ele vem procurando a instituição espírita, já foi feita 10 operações de socorro espiritual, de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas não só dos pensamentos de angústias e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora, o serviço de libertação será interrompido por algum tempo. Aí é uma coisa que eles explicam mais tarde, a gente também vai falar sobre isso. Aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde, quando ele estiver em condições, receberá de novo o socorro completo. É aquela questão também que a gente viu nos capítulos anteriores. Não basta ser socorrido, é preciso estar em condições, é preciso querer ser socorrido. Aqui na nossa instituição, nós temos uma reunião, à terça-feira, que é voltada para os enfermos. E as pessoas, elas têm um número X de reuniões. Há pessoas que inventam a doença para continuar recorrendo àquilo. Então, você parte do princípio, se o sujeito veio aqui 10 terças-feiras, é aquilo ali, 10. Aí ele fica ótimo, aí ele sai, daqui a 1 mês e meio ele chega e fala assim, de janeiro, estou com um probleminha, eu posso retornar? Quer dizer, vira um processo viciante. A gente vê isso, é tão disponível esse atendimento, é tão fácil acessar, que as pessoas usam isso de forma inadvertida, simplesmente porque é ótimo para aquela sala. Então, você já pensou que deve ter gente que tem 20 vezes? 30 vezes? 40 vezes que está repetidamente envolvido com esse trabalho de cura, né? Que a gente está tendo a oportunidade de participar agora. E só mais uma coisa que eu gostaria de dizer é que a gente tem identificação de como a Casa Espírita ela realiza, sem que a gente saiba, um serviço de saúde pública. O Centro Espírita ele está realizando um serviço de saúde pública. Isso que nós estamos vendo aí é saúde pública. É você que chega pronto para ter um infarto e que o passe desmantela. É você que entra na hora de fazer um aborto e o passe renova. Veja, isso é saúde pública aliado com a medicina alopática tradicional que tem ali fora. Exatamente. E aí ele continua. O caso daquele senhor era lastimável. Apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote uma nova resolução. A nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Eles não estão ali para trabalhar com essa irresponsabilidade. Ah, chegou, a gente auxiliou, mas não promoveu nenhuma mudança interna, não houve nenhum sinal de que aquele homem estava se despertando para novos horizontes, novas possibilidades de melhoramento próprio. Então, por que continuar aquele auxílio naquele momento em que era notável que ele não estava fazendo nenhum esforço e não estava conseguindo entender o porquê de fazer esse esforço? Então, é preciso realmente deixar. Ele mesmo vai, por meio dos equívocos que for cometendo, se aclarando das ideias e retornando àquele propósito de continuar a caminhada. Quando encontramos enfermos nessa condição, salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria, por 10 vezes consecutivas, a título de benemerência espiritual. Fiquei brincando com a Marcela
Eu fico imaginando, né, quantos de nós aqui não estão contando, né, quantos passos, quantos tratamentos nós já fizemos, quantas vezes. Mas a questão não é essa, não é um número fechado. A questão aqui é a gente entender a proposta. É preciso sempre que nós foquemos na questão da nossa evolução, da nossa melhora, que as pessoas venham nos auxiliar e nós sejamos gratos por isso, mas que a gente entenda que o trabalho maior, quem precisa fazer somos nós. Não tem como pular essa etapa nem jogar para o outro. Se as 10 oportunidades voam sem proveito, temos instruções superiores para entregá-los à própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Às vezes a gente tem constantes dores de cabeça e a gente vai na farmácia, compra um remédio, toma, sente aquele alívio, volta para casa e está bem. Mas a gente não vai a fundo para ver o que está causando aquela dor. Então, o serviço do passe funciona meio que da mesma forma, ou seja, a gente entra ali, se sente aliviado, mas a gente não faz a nossa parte de buscar o melhoramento naquilo interiormente que está nos causando aquelas disfunções físicas. A gente quer que alguém resolva, né? Exato. E aí, movidos pelo alívio, muitas das vezes a gente se acomoda. Aí vem, alivia de novo, e a gente acaba, às vezes, deixando de fazer a nossa parte. Por isso que é muito importante a gente sempre refletir a respeito daquilo que nos causa danos emocionais que vão refletir no nosso corpo físico e fazer as escolhas dos pensamentos que a gente resolve ingerir da mesma forma que a gente faz dos alimentos mentais que a gente vai ingerir, da mesma forma que a gente faz com os alimentos físicos. A gente, às vezes, se preocupa, né, com as dietas, a gente quer ter uma alimentação saudável e a gente precisa começar a perceber que é necessário que a gente faça o mesmo com os nossos pensamentos. O que eu escolho para a minha vida? Porque também há a questão do suicídio indireto. Esse estresse todo, essa ira, essa revolta, acabam por diminuir o tempo da nossa encarnação, se a gente se deixar levar por essas ondas de revolta. Até porque o pensamento é o alimento do nosso perispírito. Qual a medida de tempo estipulada para os casos dessa natureza? Aí o André Luiz, né, sempre está um passo adiante, ele questiona, beleza, se a gente vai ficar um tempo sem auxiliar esses irmãos que não querem, que não estão em condições, não se colocam à disposição do socorro, já tiveram inúmeras assistências e isso não provocou nenhuma mudança interna, por quanto tempo eles vão ficar sem esse auxílio mais específico? Isso varia de acordo com os motivos. O efeito, ele obedece sempre a uma causa. Depois de partir os laços carnais, nós compreendemos melhor a função da dor no campo da justiça edificante. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. Muitas vezes, se nós não conseguimos aprender pelo amor, aprendemos pela dor. Um dia, compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora, é muito difícil revelar-lhe o sublime poder da mente. Isso foi escrito em 44, psicografado em 44. E assim terminam esses trabalhos que o André Luiz estava acompanhando naquelas sessões de auxílio magnético. E aí nós entramos no capítulo 20, sobre o adeus. Os assuntos abordados vão envolver despedida, que é uma coisa por que todos nós passamos, temos que passar em algum momento, idolatria e postura do servidor em auxílio ao próximo. Aguardando a continuidade dos estudos, o André Luiz, já de volta ao nosso lar, recebe a visita de Lísias, que era um amigo dele ali na colônia espiritual. E ele veio lhe trazer um convite em nome do Alexandre, esse instrutor que vem auxiliando ele em todo esse processo de aprendizado. O Alexandre iria partir no dia seguinte, em companhia de alguns mentores dele, que lhe são afins. De quando em quando, eles faziam essas viagens espirituais para planos superiores, nesse caso, para desempenhar tarefas de sublime expressão que a gente ainda não consegue compreender, tamanha grandiosidade, e ele desejava se despedir daqueles colaboradores com quem ele vinha trabalhando, instruindo, como o André Luiz, por exemplo, na próxima noite. E aí o André Luiz começa. E os trabalhos na crosta? Naturalmente, já foi providenciada a substituição devida.
de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição a que você se refere. Dirigindo-se às esferas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus com o enriquecimento de si mesmo para ser-nos mais útil. Isso é o que o Lísias explica para o André Luiz. A espiritualidade não trabalha com improvisos, tudo é muito bem planejado. Sinto que nos deixará em meio da tarefa, quando tanto necessitamos do seu concurso valioso. E aqui começa a nossa postura, né, presos à matéria, a essa cegueira espiritual que nos impede de enxergar além. A gente é apegado a tudo. Nada de egoísmo, André. É necessário examinar o bem que ainda se pode fazer, vibrando de júbilo e esperança com as realizações porvindouras, para não sermos indolentes e improdutivos. Não devemos, porém, esquecer o bem que se fez ou que recebemos, a fim de não sermos ingratos. Aquela observação fez o André Luiz acordar e voltar ao equilíbrio, porque ele estava começando a ficar chateado, triste, com aquela partida daquele mentor, daquele instrutor a quem ele já tinha se apegado. E assim ele retornou ao equilíbrio emocional indispensável, modificando a atitude íntima, reagindo contra as primeiras impressões que a notícia o causara. Isso aqui é importante só para a gente refletir essa questão da matéria mental. Ele começou a se perturbar com aquela notícia, mas aquelas elucidações que o Lísias fez com que ele clareasse os pensamentos e fizesse o esforço para neutralizar aquelas impressões negativas que ele estava começando a receber e a criar. E aí, à noite, muitos aprendizes viriam visitá-los esta noite. Era preciso se manter à altura dos demais, conservando atitudes interiores de gratidão e serenidade. André Luiz e Lísias adentraram em um surpreendente salão magnificamente iluminado. Não havia luxo decorativo no interior, todavia o ambiente possuía expressão de misteriosa beleza, misturada com elevada espiritualidade, dando a impressão de alegria e bem-estar. Isso aqui eu coloquei só para a gente ter um gostinho do que é o nosso lar, né? Desse ambiente que a gente gostaria de estar e que a gente precisa lutar para conhecer, para enxergar, para participar. Mas a questão aqui, o assunto fala sobre despedida. Então, que nós façamos um paralelo com as despedidas que a vida nos impõe. Sejam despedidas de entes que partem para o plano espiritual por meio do desencarne, ou sejam partidas simples, rápidas do dia a dia, alguém que vai se mudar, ou alguém que vai fazer uma viagem por relativo tempo longo ou curto. A maneira como nós nos portamos, eles falam, conservando atitudes interiores de gratidão e serenidade, que a gratidão esteja acima de tudo, que nós lembremos de tudo que recebemos daquelas pessoas e possamos entender que é preciso deixar partir. Despedida. Compareceram apenas os discípulos de Alexandre, 68 colegas, inclusive 15 mulheres, todos ali da colônia, desencarnados, que eram auxiliados pelo Alexandre nesse processo de observação, de aprendizado no mundo espiritual. Quantos discípulos ele não tinha, né? 68, só ali naquela circunstância. E o Alexandre, então, chega, cumprimenta a todos com simplicidade, carinho, esclarecendo a cada um individualmente a respeito das suas tarefas, estudos e realizações. Aquilo que estava por vir, né? E o André Luiz observou que a maioria dos circunstantes partilhava com ele do mesmo desgosto, aquela tristeza. Afinal, aquele afastamento do instrutor, embora temporário, se fazia doer no espírito. Deviam intensamente àquele espírito sábio e benevolente. E aí o Alexandre, então, amorosamente discursa para aqueles que ali se encontravam. E aí, gente, ficou um pouco extenso, mas porque tudo é de uma extrema beleza, e eu vou passar para vocês agora essa mensagem que o Alexandre passa não só para aqueles discípulos, mas para todos nós, com relação a essa questão do adeus. Então, que vocês possam receber, com o máximo de capacidade que vocês tiverem nesse momento, esses ensinamentos tão bonitos. Conheço a pureza do amor que vocês me dedicam, e estou certo de que não ignoram a extensão da estima que lhes consagro. Porém, meus amigos, este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar nas suas vidas. É muito difícil descobrir o amor sem jaça e a ele nos entregarmos sem reservas. Por isso
que quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. Mas não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemar-nos uns aos outros. Temos criado muitos deuses à parte para destruí-los muita vez em profundo desespero do coração, quando a realidade nos dilata a visão ante os horizontes infinitos da vida. É aquela coisa de nós depositarmos toda a confiança em alguém, como se aquela pessoa fosse perfeita, não tivesse a possibilidade de falir, de cair, como nós temos, sendo que todos nós somos irmãos de jornada, todos nós passamos por esse processo, ninguém foi criado já perfeito. Então, que tenhamos o espelho de perfeição em Jesus, que veio aqui com essa missão, mas que nos outros tenhamos esses laços que nos mantêm unidos sem nos prender uns aos outros. Na procura do conforto individual, em face dos problemas graves da nossa vida, raramente encontramos a solução, e sim a fuga, que adia indefinidamente a ação imprescindível da corrigenda ou do resgate. Virá, porém, o dia da restauração da verdade, o momento de nosso testemunho pessoal. Nós iremos testemunhar em algum momento da nossa existência essa devoção a Deus. É por isso que o orientador consciencioso de sua tarefa não pode fugir aos imperativos da evolução de seus tutelados. De quando em quando, é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, ainda que nosso carinho sugira o contrário. Junto do instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa a distância. Então é preciso deixar, é o que acontece dos pais para com os filhos, é preciso deixar a vida tomar o seu rumo, seguir o seu rumo. Estabelecer a dependência dessa ordem é criar o cativeiro do espírito, que anula nossa capacidade de improvisação e estimula vícios do pensamento. Fujamos ao condenável sistema da adoração recíproca, em que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. A gente se sente inútil, deposita toda a capacidade no outro. Combatamos a idolatria. Bem queiramos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Todavia, cooperemos contra a insuflação do exclusivismo destruidor. Estender as mãos amigas aos nossos semelhantes é o nosso objetivo fundamental de cada um de nós. Cada um de vocês tem obrigações em separado nos setores diferentes da atividade espiritual. Cada um de nós é um ser único. Nós temos caminhos únicos a ser traçados. Não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto. É preciso enfrentar as asperezas do serviço, conhecer a luta, testemunhar aproveitamento. Nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento mental de vocês. A terra que nos é mãe comum reclama filhos esclarecidos que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. Não faltam instrutores benevolentes e generosos. E, além disso, vocês devem aplicar as lições que receberam, orientando igualmente seus semelhantes em luta e os companheiros ainda frágeis. Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência num vácuo. Nós já temos condições de nos doarmos em serviço ao próximo de alguma forma, em algum grau. Então, que a gente não se prenda a esse patamar de ser o eterno aprendiz. E ainda assim haverão instrutores generosos a nos acompanhar a jornada. Não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e esperança. Imenso futuro de realizações sublimes com o Pai espera cada um de nós. Edifiquemo-nos aceitando as experiências construtivas que nos convocam a esforço, a possibilidade maior. Devemos ao Cristo, Jesus, todas as graças. Ele é o divino intermediário entre o Pai e nós. Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos, as lições, as tarefas. Ainda aí, numa simples reunião de despedida, Alexandre sabia ser grande e generoso, impondo um equilíbrio que, de outro modo, os presentes não saberiam conservar. Todos já estavam se deixando levar pela tristeza, pelo desgosto daquele momento de partida. Como não dever a ele ilimitados testemunhos de amor? E é isso que é o bacana da vida. Esse servidor, no seu gesto amoroso de ensinar, de partilhar conhecimento,
arrecada gratidão de cada um daqueles. E é uma gratidão, é um processo que sempre se multiplica. Por mais que se doe, mais se multiplica. E aí o instrutor, em seguida, orou, fez a prece final para encerrar aquela reunião, e levantou-se, abraçou a cada um, incitando-os ao bem e à verdade, enchendo-os de coragem e fé. E o Epaminondas, que era o discípulo mais respeitável ali daquele círculo, tomou a palavra e agradeceu em nome de todos, porque a maioria nem tinha condições para falar nada. A comovedora prece de Alexandre fora a última nota do maravilhoso adeus, e assim saímos emanados uns aos outros à procura das alegrias supremas da união com a divindade, e que essa seja a motivação da nossa vida, a procura de alegrias supremas para com Deus. E aí a gente vai encerrar mais uma vez com um poema. E esse poema, pessoal, ele foi escolhido porque a obra do André Luiz ela é toda permeada nessa questão do serviço ao próximo. Então, para que a gente possa despertar também em nós e a gente também possa reconhecer que todo o trabalho que existe, ele precisa ser feito. Não importa se a gente considere que seja um trabalho de relevância ou não, todos têm a sua relevância e todo trabalho necessita de um servidor fiel que possa fazê-lo. O nome da poesia é O Prazer de Servir, da Gabriela Mistral. Ela é uma poetisa, educadora, diplomata e feminista chilena. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1945. Toda a natureza é um desejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, servem os vales. Onde haja uma árvore que plantar, planta-a tu. Onde haja um erro que emendar, emenda-o tu. Onde haja um esforço que todos evitam, aceita-o tu. Sê aquele que afasta a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades de um problema. Existe a alegria de ser são e a alegria de ser justo, mas existe, sobretudo, a formosa e imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não houvesse um roseiral que plantar, uma empresa que iniciar, que não te atraiam somente os trabalhos fáceis. É tão belo fazer a tarefa que outros se esquivam, mas não caias no erro de que só se conquistam méritos com os grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são imensos serviços. Adornar a mesa, arrumar os bancos, espanar o pó. Aquele é o que critica, este é o que destrói. Sê tu o que serve. O serviço não é tarefa só de seres inferiores. Deus, que dá o fruto e a luz, serve. Poder-se-ia chamá-lo assim, aquele que serve. E ele, que tem os olhos em nossas mãos, nos pergunta todo dia: serviste hoje? A quem? A árvore? A teu amigo? A tua mãe? E assim nós finalizamos agora o estudo dos missionários da luz. Não teremos espaço, infelizmente, para abrir para perguntas. Aconselhamos a todos que levem para os seus facilitadores em sala, caso tenham alguma dúvida. Nós vamos deixar aqui alguns lembretes. Na próxima semana nós retornaremos nas salas, com os facilitadores, às 8 horas. A próxima obra do André Luiz será No Mundo Maior, e a gente vai estudar juntos, com a graça de Deus, em fevereiro. Exatamente. E é isso. Eu vou chamar o Breno para fazer a prece final, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês e agradecendo também a espiritualidade amiga que está aqui nos inspirando e nos auxiliando. Só avisar, gente, que essa prece que nós vamos fazer, na verdade, é a prece que o Alexandre faz na reunião de encerramento ali com seus discípulos. Então, irmãos e irmãs, vamos pegar emprestado a prece de Alexandre, que André Luiz a chama de comovedora prece no livro. Senhor, sejam para teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos,
Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a Tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em Teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos Tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do Teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos Tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos Tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas, e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de Tua obra. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenares, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em Teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de Teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de Tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de Tua lei, apaga o incêndio das paixões, que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em Tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste e que, integrados no Teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios, em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de Tua luz, para sempre. Assim seja.